Olá, trabalhadores e trabalhadoras da educação pública de Santa Catarina. Está no ar o nosso mais novo programa, o Sindicast. O nosso podcast que vai tratar sobre temas diversos da educação. Quando a gente quer se aprofundar de um tema, trazer um debate, a gente vai trazer o Sindicast para trazer mais informações a toda a categoria. E para iniciar o nosso programa, a gente tem aqui convidados que são nossa prata da casa, né? Que é a nossa presidente, Elivane Sec, e o nosso economista, Maurício Molinari. Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aí ao nosso primeiro programa. Olá, Silvia. Olá a todos os trabalhadores e trabalhadoras em educação. É um grande prazer a gente estar aqui inaugurando esse espaço maravilhoso, moderno, né? Que leva a gente mais próximo à nossa categoria, que leva a gente na condição de discutir as questões da categoria, né? De uma forma atualizada, de uma forma moderna. Como o Cinti faz 60 anos este ano, nada mais justo do que modernizar também a nossa forma de comunicar. Olá, Silvia. Olá, Elivane. Olá a todos os trabalhadores, trabalhadoras em educação. E é um prazer, né, estar aqui na inauguração dessa sala de podcast, do Sindicast, para levantar os debates aí de interesse da categoria e de todos os trabalhadores de Santa Catarina. E a Elivane até já falou, né? O sindicato completou agora em maio e a gente está no ano celebrativo 60 anos de fundação. E a direção já vem gestando esse projeto da sala de podcast, né? Para a gente se aproximar de uma forma mais atualizada da nossa categoria. Com qual intenção a gente chega aos 60 anos modernizando a nossa comunicação, Elivane? Sempre foi um dos pontos muito importantes e sempre será a comunicação entre o sindicato e a sua categoria, né? Não existe um trabalho se não existir essa relação de comunicação do que a categoria almeja e o que o sindicato está fazendo. Então, cada vez mais com a modernidade, com a questão das inteligência artificial, com a questão da qualidade da informação, o Cinti também precisa se modernizar, né, para ter uma informação à altura de sua categoria, né? Então, 60 anos de história, né, de luta, merece, então, essa modernidade para, como eu digo, né, uma categoria tão importante, sendo o maior sindicato do estado de Santa Catarina, com mais de 80 mil trabalhadores na base. Então, a comunicação nossa, da direção estadual, com a nossa categoria é fundamental. Por isso, então, essa sala de podcast, esse Sindicast, é um grande presente dos 60 anos do Cinti. A categoria que vai se acostumando, que esse vai ser o nosso cenário aí nos próximos tempos, né? Isso aí. Essa é a nossa casa agora de conversar. E em tempos de rede social, né, Maurício, que a disputa tem acontecido muito dentro das redes. Qual a importância de a gente ter um espaço para aprofundar esses detalhes, né? Porque informação está sendo dita a todo momento, mas a gente se aprofundar aos detalhes. Você considera esse espaço importante para isso? Não, com certeza, né, Silvia? Tanto pela necessidade de estar atendendo à velocidade da dinâmica das redes, né? A gente está hoje numa comunicação que é na velocidade da rede social, na velocidade da internet, né? Coisa que há 40, 50 anos atrás, óbvio que o movimento sindical tinha foco em outras formas de comunicação, né? Então acho que é fundamental para ter essa agilidade, mas também para ter o tempo de aprofundar, porque de fato a gente tem uma comunicação que ela é rápida, mas ela também é efêmera. Então ter um momento, um espaço onde a gente possa debater com mais profundidade os temas é decisivo, né? Porque a gente é bombardeado com muita informação, então a qualidade da informação é tão importante quanto a velocidade da informação. Então acho que o Sindicast, né, essas iniciativas, elas são muito importantes para a gente poder disputar a ideologia, a narrativa na sociedade num momento que tem tanta disputa pelo qual é a educação que se pretende, qual é a sociedade que se defende, né? Então, acho que tem tudo a ver com os novos tempos aí. Então, além dessa nossa iniciativa do Sindicast, né, que a gente lança agora em junho, o Sinti também continua atuando em outras frentes de comunicação, como é o caso da nossa campanha, que foi para as ruas agora, que é o nosso outdoor. Né? O Sinti aí colocou 20 outdoors por todo o estado, com temáticas importantes para a educação. E é sobre essas temáticas que a gente vai aprofundar hoje no nosso Sindicast.
E uma delas, que a gente tem aí debatido bastante e é de interesse à população catarinense, é a questão da isenção fiscal, né? Então, aqui eu peço licença para ler alguns números, porque são números estarrecedores sobre o investimento do dinheiro público, para onde que está indo esse a isenção fiscal. Cerca de 31 bilhões somente em 2026, é uma média que vai ser dado em benefício fiscal a diversas empresas. Em 2025, esse valor foi de 24 bilhões. Então, a gente teve um aumento aí de 6 bilhões em um ano, né? Então, para você, Maurício, quando o Estado deixa de arrecadar bilhões, como o Estado de Santa Catarina, que é um dos estados que mais dá incentivo fiscal, né, que retira esse dinheiro que poderia ser aplicado, qual o impacto que ele dá sobre a educação, saúde e demais serviços públicos? Bom, primeiro a gente tem que ter a ideia da proporção disso, porque a gente está falando de 31 bilhões, isso num orçamento que o Estado tem, que ele arrecada, de 57 bilhões. Então pensa que a gente está falando de entre 40% e 50% do orçamento potencial do Estado que nem entra no cofre, que é isso que se trata isenção, né? Renúncia fiscal, que é o Estado abdicar de cobrar, e ele não está abdicando de cobrar da gente aqui, né? Eu, enquanto trabalhador da assessoria sindical, Elivane, enquanto professora da rede estadual, não, ele está abdicando de cobrar dos grandes empresários de Santa Catarina, né? Nós estamos falando aqui de um conjunto muito pequeno dos bilionários, né? Por isso que é uma bolsa bilionário. E um volume de recursos, Silvia, que está crescendo em velocidade muito acelerada, né? Ele era de em torno de 6 bilhões ao ano. Do início do governo Luiz Henrique da Silveira até o processo de impeachment do governo Moisés, né? A partir dali de 2021 em diante, ele saltou para 14 bilhões, depois para 20 e poucos bilhões, 26 bilhões, e agora, com o Jorginho Melo, ele chega no patamar de 31 bilhões que o Estado deixa de arrecadar. Santa Catarina já era líder em isenção. Sempre esteve entre os primeiros, mas depois dessa arrancada, né, final aí nos últimos anos, relativamente à capacidade de receita, é o Estado que mais renuncia do Brasil. Só perde nominalmente para São Paulo, porque, obviamente, São Paulo tem um orçamento que é um terço do orçamento de todo o Brasil nos estados. Então, relativamente, em relação ao potencial de receita, é o estado que mais renuncia. E isso não sou eu que estou falando, é o próprio Tribunal de Contas aqui de Santa Catarina, que tem apontado isso reiteradamente nos seus relatórios. Por quê? Porque é um dinheiro que a gente não sabe para onde vai, porque as empresas que recebem não há nenhum tipo de transparência, né? Se diz que as renúncias geram empregos, né? Mas a gente também, se a gente não sabe para onde vai, não sabe quem recebe, não tem nem como mensurar se gera emprego ou não gera, né? Só para ter uma ideia, tem uma parte significativa das renúncias que vão para empresas de importação e exportação, que são escritórios que não geram um volume grande de empregos, como por exemplo uma indústria têxtil, um setor uma rede calçadista, né? Nós estamos falando de setores que não necessariamente geram empregos e que estão abocanhando uma parcela muito significativa do recurso público que deveria entrar no cofre. Bom, a tua pergunta é como que isso incide sobre a educação, sobre a saúde, sobre a assistência social, sobre as áreas públicas de atendimento à população? Incide porque, diretamente, se esse dinheiro deixa de entrar no cofre, ele deixa de ser repassado para aquelas atividades que são as atividades essenciais do Estado, né? 25% de toda a receita do Estado tem que ser utilizada na educação. Então, se você abdica de 31 bilhões, em torno de 25% disso é o dinheiro que poderia ser utilizado para a valorização da carreira do magistério, para a melhoria da infraestrutura das escolas e para todas as demais funções, né, de atendimento à população pela via da política pública da educação. Então, diretamente, se esse dinheiro deixa de entrar, obviamente que ele vai deixar de ser aplicado na melhoria da qualidade do serviço público à população. Então, é de fato uma posição que o governo toma em favor dos setores abonados, né, dos setores do grande empresariado que opera em Santa Catarina, porque também essas empresas não são necessariamente catarinenses, né, uma grande parte delas são multinacionais, são grandes monopólios brasileiros, né, que operam aqui, não quer dizer que sejam empresas catarinenses. Então, é justamente disso que se trata, é um grande processo de repasse do dinheiro público para os setores do grande capital e esvaziamento do dinheiro que poderia ir para a população de fato, por exemplo, através da educação que atende 520 mil
jovens e crianças aqui no nosso estado. Só a rede pública estadual de educação. Mas um dos grandes argumentos das pessoas que são a favor da isenção fiscal é que gera emprego, que traz mais recurso para Santa Catarina, mas então quer dizer que a gente não tem acesso a saber quais são essas empresas que têm isenção fiscal. Isso é uma caixa preta. É uma caixa preta, né? Não tem abertura, não tem nenhum. Eu sempre brinco, né? Se eu quiser saber o salário da Elivânia ou de qualquer trabalhador do serviço público catarinense, o portal da transparência vai lá. abrir esse dado. Eu vou saber exatamente quanto recebe cada servidor público do Estado. Mas eu não tenho acesso à informação que deveria ser pública de qual empresa, né, que recebe, quanto recebe e por qual motivo recebe. E se de fato, né, Está isso gerando emprego. está gerando emprego. Isso não é colocado. Se a gente faz pedido pela Lei de Acesso à Informação, né, a resposta que nos vem é de que isso feriria o sigilo fiscal das empresas, o que não faz o menor sentido, porque é dinheiro público que deixa de entrar no cofre, né? Mas essa é a alegação que o Estado de Santa Catarina faz e que todos os estados fazem, porque na verdade a gente vive uma grande guerra fiscal, né? Onde todos os estados competem entre si para atrair, digamos assim, setores empresariais, mas na verdade quem ganha mesmo são os grandes bilionários que vão abocanhando, né, a renúncia fiscal que ele recebe no estado, que ele recebe no município, porque a mesma empresa que não paga ICMS no estado, ela não paga IPTU no município, ela recebe os terrenos com décadas de isenção para pagar IPTU, e em nível federal também não paga, porque não paga sobre folha de salário, né, um conjunto de renúncias fiscais que vai montando um esvaziamento do orçamento público que poderia ir para as áreas sociais que o Estado deveria atender, né? E por óbvio que a contrapartida disso é precarização, contratação de trabalhadores temporários, como é o caso aqui do magistério, né? Empresas terceirizadas que vão entrando, né, na ausência do recurso voltado para o serviço público, e é um grande modelo de Estado voltado para atender o interesse desses bilionários que vão saqueando, né, os orçamentos públicos dos municípios, dos estados e da União, né, em defesa da margem de lucro, porque essencialmente eu apostaria que talvez uma parcela dessas renúncias talvez até gerem emprego. Mas a grande parcela dessa renúncia eu não tenho dúvida que vai para engordar a margem de lucro de grandes setores empresariais que operam aqui no estado. Maurício, só para... Você falou lá no começo da questão da isenção e de que o trabalhador não tem como não pagar impostos, né? É descontar direto da fonte, é no imposto de renda, é no produto que você compra, né? Então não tem como, a gente não teria essa possibilidade, enquanto trabalhador, de se livrar de algum tipo de imposto. Né? Aquilo que você disse, está tudo ali no portal de transparência, e qualquer coisa que você fizer de errado, você corre o risco de ser pego ali pelo leão, como se diz, né? A questão do imposto de renda na malha fina, e você ainda ter um prejuízo muito grande, muito maior, muitas vezes, do que um possível benefício que você poderia ter tido, né? E interessante que daí essas grandes empresas, elas têm concedido essas renúncias, né? Isso é uma concessão dos estados, e também quando não é uma concessão, é muito difícil a gente ver esses grandes empresários serem pegos na malha fina, né? Então é o trabalhador, mais uma vez, que além de perder com a redução dos serviços que deveriam ser prestados a ele ainda corre um risco muito grande e não tem nem a possibilidade, né, de não pagar ou de se isentar de algum tipo de responsabilidade fiscal. Não, perfeito, Elivani. E o que você coloca é muito importante, porque, além de tudo, se você diminui o peso dos impostos que incidem sobre os grandes empresários, onde que vai pegar mais pesado a arrecadação tributária? Em cima da própria classe trabalhadora, Exatamente. que é quem não consegue fazer esses mecanismos de renúncia fiscal, de sonegação fiscal, porque a gente sabe também que os grandes empresas têm grandes escritórios, né, de direito tributário, conseguem, né, usar mecanismos para sempre pagar menos imposto. Então a carga tributária é cada vez maior sobre os trabalhadores, né, o imposto de renda que pega na fonte, né, o imposto sobre o consumo, e quem recebe o recurso acaba sendo os grandes empresários, porque depois a gente vai vendo, né, que o mesmo dinheiro que entra, cada vez mais a maior parte vai também para os setores empresariais, né?
Além da isenção, o dinheiro que entra vai para os, né? Exatamente. Não, e isso tem um impacto, né, Elivane, nas próprias negociações da educação. Quando se vai numa mesa de negociação, como recentemente o sindicato fez a mesa sobre a descompactação da tabela, a alegação é que não tem recurso, não tem dinheiro, esse reajuste vai vir a quebrar o Estado. Porém, existe esse recurso, né? Como que a categoria enxerga essa isenção aí, essa? Então, o governo alega que ele aplica todo o necessário, ou todo o possível, né, no pagamento por exemplo, da carreira, da folha dos trabalhadores em educação, né? Só que nós sabemos que só no ano passado ele deixou de investir 500 milhões, que já estava orçado para a educação, né? E esses 500 bilhões não tem uma explicação lógica para onde ele foi. Então, os professores, os trabalhadores em educação, eles percebem que estão sendo ludibriados, que estão sendo passados para trás, porque eles têm conhecimento, eles acompanham nos noticiários, em todas as redes, o quanto esse governo diz que Santa Catarina é um rico e também que tem isenção fiscal e que tem empresas que estão se instalando aqui porque tem incentivo fiscal, tá, tá, tá. Então o professor tem essa noção, né? E nós sabemos que, tirando, eh, como o Maurício falou antes, não só educação, como saúde, como segurança, né, como transporte, eh, a população, a sociedade, não só os trabalhadores da educação, mas a sociedade no geral começa a sentir e começa a perceber que tem alguma coisa errada. Que se temos dinheiro e não temos investimento, é porque está faltando alguma coisa, que eu chamo de vontade política. É exatamente isso. Então, se há recurso, falta o quê para o governo de Santa Catarina? Vontade política para que esses recursos vão destinados para essas áreas, né? Como educação, saúde. E outro tema que a gente tem aí nos nossos outdoors, né? A gente está aí com os outdoors da nossa denúncia da isenção fiscal com Bolsa Bilionário, né? Mas a gente também está trazendo um tema extremamente sensível, principalmente para a nossa categoria, que é predominantemente de mulheres, é a questão do feminicídio, né? A gente vive uma verdadeira epidemia, principalmente nesse ano de 2026. Vários casos estouraram aí, cresceu de 2024 a 2026, 66,6% dos casos de feminicídio. E só os dados aqui também de 2020 a 2026, somente em Santa Catarina, 1.239 mulheres sobreviveram ao feminicídio. São números, assim, exorbitantes, que escancaram a urgência de tratar sobre esse tema. E tratar também em paralelo com a educação. Então, um dos nossos outdoors, aí, da nossa campanha que está vindo do Sint, trata sobre isso também, né? Sobre essa questão do feminicídio. E quando a gente olha esses números, Elivane, a gente percebe que o feminicídio ele não encontra assim um momento, né? Isso já é uma construção cultural, né? Ela vem construída ao longo da vida. Qual que é o papel da educação sobre esse debate? Silvia, eu só quero aproveitar que você falou em números, né, para colocar aqui que Santa Catarina está em quarto lugar, né, no país em feminicídio. Em 2025 foram 52 casos. Em 2026, até este momento, são 23 casos já de feminicídio no estado de Santa Catarina. Tá? Só no mês de abril foram 10 mulheres assassinadas em Santa Catarina. Uma delas foi uma professora, inclusive. Eu acho que até mais do que uma, né? Não sei se no mês de abril, mas teve mais do que um caso. Então, assim, é assustador esse tipo de violência contra a mulher. Além de tantas outras violências que a mulher sofre, a violência política, a violência psicológica, a violência financeira, ainda tem a violência principal, que é o ataque contra a vida da mulher. Historicamente, a gente entende que nós vivemos num país patriarcal, né? Onde o homem é o que comanda, onde o homem é o que é o provedor da família, e a mulher é a mulher. Ela é só a mulher, né? E por muito tempo ela foi tratada assim como um objeto um produto, vamos dizer assim, que pertencesse a alguém. Primeiro ao pai, depois ao marido, né? E teve um avanço muito grande na história já em relação a isso. As mulheres lutaram pelo direito ao voto, lutaram pelo direito ao trabalho, lutaram pelo direito ao estudo, né?
Mas nós vemos nos números aqui que, na prática, um estado como Santa Catarina, que é um estado visto como um estado muito evoluído, ainda não saiu dessa situação. Né? Ainda não saiu dessa situação do massacre, do domínio dos homens sobre as mulheres. Porque, na grande maioria dos casos, elas são mortas por serem mulheres. Ou é um fim de relacionamento, ela não quer mais o companheiro, então ele mata, né? Ou ela se sobressai a ele, e aí ele não aceita isso e mata, né? Então, são questões assim muito... como é que eu vou explicar? Sem muito nexo, né? São Sim. coisas que não seriam motivo, nada é motivo para matar, óbvio, né? Mas fútil, motivo Sim, fútil. sim. Por motivos fúteis, as pessoas matam. E isso está se tornando normal, nós não podemos normalizar isso. E isso passa pela educação quando nós tratamos a questão de gênero na escola, né? E nós tivemos agora há muito pouco tempo aprovado uma lei aqui em Santa Catarina, a Lei 19.776, que, de certa forma, meio que proíbe o professor de trabalhar gênero na escola. Sim. Para você trabalhar gênero, você precisa ter a autorização dos pais do aluno ou da aluna. Então, como é que nós vamos trabalhar a valorização, o respeito às pessoas, se nós não podemos trabalhar isso na escola? Como é que nós vamos dizer que a mulher tem que ter autonomia, que quem manda no corpo da mulher é ela, que sim é sim e não é não, que os homens têm que respeitar, que os homens também têm que ser respeitados, que as diversidades devem ser respeitadas, se nós não podemos discutir isso na escola? E se a grande maioria dos feminicídios, por exemplo, acontecem em casa, então fica a pergunta, Pessoas onde é que próximas. vai ser discutido isso, se na escola não pode? E a grande maioria das violências acontecem em casa. Cerca de 70% dos feminicídios é de companheiros ou ex-companheiros, né? É uma pessoa que Exatamente. está ali contigo. Exatamente. Então, se não pode discutir na escola, vai discutir aonde? Né? Quem é que vai discutir com essa criança, com esse adolescente, a importância do respeito ao homem, à mulher, ao idoso, ao negro, ao LGBTQIA+, ao indígena, ao quilombola, a todas as pessoas, se nós não discutir isso na escola. Puxando aí nessa questão da lei, a gente teve uma vitória recente, né? Recentemente, o Estado do Espírito Santo tem uma lei parecida com a de Santa Catarina e no STF ela foi revogada, Foi né? revogada. Foi considerada inconstitucional. Exatamente. E o Sint entrou com uma ação também aqui em Santa Catarina? Sim, e está para as próximas semanas, assim, eu não sei precisar o dia exatamente, vai ser julgado no TJ de Santa Catarina. E vai ser derrubada, vai ser revogada, porque ela é uma lei inconstitucional. Já tem uma decisão no STF e certamente a decisão aqui do Tribunal de Justiça vai também considerar essa lei inconstitucional. Ela além de inconstitucional, é uma lei que impede o direito de ter cátedra, né? Que entra aí olha o tamanho do tema que absurdo, você né? entra quando você diz que não pode se falar de gênero, né? É um tema muito amplo, né? Então, certamente o Tribunal de Justiça vai também considerar revogar. inconstitucional, Exatamente. né? E quando a gente fala sobre essa questão do feminicídio, né, Maurício, muito se fala sobre a questão da segurança pública, mas ela tem uma ligação direta com a questão econômica, né? Sobre a questão da autonomia daquela mulher, sobre a questão de recursos e até sobre o espaço no local de trabalho, né? Sobre a questão do salário, ali, as diferenças salariais. Como que você faz uma análise de uma relação econômica com o feminicídio? Não, eu acho que é central, porque toda violência, ela parte de uma desigualdade de origem, né? Que aquele que comete a violência, no fundo, ele sente superioridade diante daquele que está sendo violentado. E quando a realidade econômica, ela ainda, por mais que eu concordo com a Elivânia, a gente mudou muito, né? A própria luta das mulheres mudou radicalmente a situação, mas a gente ainda não foi até a raiz. Quando a gente vai para o mercado de trabalho, por exemplo, essa desigualdade ainda permanece, né, estrutural das relações de trabalho no Brasil. Vou dar alguns exemplos. No Brasil como um todo, né? O mercado de trabalho, 73% dos homens em idade de trabalho estão trabalhando, né? Enquanto que apenas 53% das mulheres estão trabalhando. Isso tem
total relação com o peso que sobrecarrega as mulheres no cuidado dos elementos da família, né? Quando alguém adoece, aquela mulher que tem que sair do processo de trabalho para cuidar, ou quando tem a gravidez, né? E a gravidez, diante do que o mundo empresarial reivindica, né? A mulher para de progredir na carreira, sai, às vezes volta, não se recoloca na mesma condição. Então, esse é um primeiro dado importante, né? Ainda há uma desigualdade na inserção das mulheres, especialmente quando as atividades de cuidado ainda recaem muito sobre as mulheres, né? E isso é uma questão ainda cultural. Então, por isso que quando a gente tira esse debate da escola, a gente, na verdade, vai reiterando uma cultura arcaica atrasada. Então, a escola ela é fundamental para colocar, né, para as meninas que elas podem ocupar qualquer posição, né, de liderança, as posições de prestígio, entre aspas, na Posições políticas, Sim, na sim. política, na política. Tá principalmente, aqui né? a Elivane, presidente É. do sindicato, É. né? Que, óbvio, um sindicato majoritariamente de mulheres, né? De uma categoria de mulheres, é mais do que legítimo que uma mulher, né, dirija o sindicato. Então, acho que esse é um primeiro dado, né? Então, a importância também da escola como esse espaço de socialização, de avançar civilizatoriamente, né? Sem esquecer da desigualdade no mercado de trabalho, do fato de que ainda, né, a renda média de mulheres no Brasil, que o Brasil no geral tem uma renda bem baixa, né? Se a gente pegar o mercado privado, a renda das mulheres é de 2,8 mil reais, média, né? Enquanto que a renda dos homens média é de 3,6 mil. Tem uma desigualdade aí significativa. Mas aí a gente pode dizer, não, mas é porque as mulheres ocupam, né, atividades voltadas ao cuidado, voltadas a posições que não remuneram tanto. Uma parte Isso. até é por conta do problema estrutural, mas outra parte, quando a gente vai para as pessoas na mesma posição, então mulher e homem ocupando o mesmo espaço, a mesma posição, a mesma hierarquia dentro do mercado de trabalho, na média, a renda dessa mulher comparada à renda desse homem é 32% menor. Então, não é apenas pela diferença de colocações, também tem um aspecto, né, que traz esse aspecto cultural, o peso que na sociedade que a gente vive, com cada vez menos serviço público, né, com cada vez menos cuidado público das crianças, dos idosos, né, que recai sobre quem? Recai sobre a mulher. Isso tira a mulher, às vezes, daquele processo de progressão na carreira. Então, quando a gente fala em corrigir essas desigualdades, eu reitero 3 aspectos aqui. O primeiro, esse que a Elivane tratou, a importância de discutir na escola, né? Vou dar um exemplo, né? Quando que se acabou com o cigarro, né? Foi quando as campanhas contra o tabaco entraram na escola, né? Porque ali a criança chegava em casa, os pais fumavam e a criança dizia, eu mesmo chegava em casa chorando, mãe, né? Você sabia que quem fuma morre, né? Então a gente vai mudando a cultura pelos mais jovens, né? Sim. Depois o mercado de trabalho, né, e decisivo, e o serviço público. Eu nunca tiraria a importância do serviço público, porque daí você socializa o custo do cuidado, né, que é um dado fundamental. Enquanto o cuidado estiver sobrecarregando especialmente as mulheres, né, e uma família de homem e mulher não vai resolver. O que vai resolver, de fato, é a socialização do Estado. Né? É educação pública de qualidade, é assistência social, é saúde pública. Tudo isso é decisivo para corrigir Saúde, segurança, moradia, né? moradia, tudo, né? Porque todas essas desigualdades econômicas, elas vão se cristalizando e reforçando as violências que aparecem do homem contra a mulher, raciais e todas as demais, né? E sem falar, talvez isso fuja um pouco da questão do feminicídio, mas sem falar que nós temos no Brasil um grande número de mulheres que são mães solo, né? Sim. Que tem jornada tripla, que tem uma casa para dar conta, que tem um trabalho, como o Maurício colocou, muitas vezes menos valorizado do que o trabalho do homem, no caso financeiramente, e ela tem que dar conta, do filho, da casa, né? E da sua segurança, então, enquanto mulher. E se ela se destaca um pouco na sociedade, ela corre o risco de ser perseguida, de ser. Nós temos exemplos aí de pessoas como Marielle Franco, por exemplo, uma vereadora que morava numa comunidade, né, uma vereadora negra,
que foi assassinada e perseguida, né? Temos um recorte também de um feminicídio que aconteceu esse ano, de uma mulher que era um cargo superior, né? E o homem assassinou as duas mulheres porque não aceitava ser chefiado por Exatamente, mulheres. exatamente. Exatamente. É um absurdo. E sobre esse recorte também, hoje os lares do Brasil são chefiados por mulheres. Sim. Mas Muitos. 52%, acho que saiu. Historicamente, o Brasil ele é um país, por mais que a sociedade seja patriarcal, a estrutura familiar, né, ela é mais, a mulher tem mais peso na educação dos filhos, né, e desde de sempre no mercado de trabalho brasileiro, as mulheres sempre tiveram muito peso, né, apesar de que não tenham reconhecimento nas relações financeiras, né. Hum. Então, este tema tem uma grande importância que o Cinti trouxe também como um dos eixos dessa campanha aí que faz para fazer essa reflexão, né, sobre o feminicídio, o combate ao feminicídio, a importância da educação no combate também a essas violências e também a importância de fazer esse debate de gênero nas escolas, né? E todos os materiais do Cinti vai ter essa lembrança, né, da não violência, o respeito, né, e não violência contra a mulher. Ótimo. Outro tema que a gente tem trazido aí já ao longo dos últimos anos, inclusive, mas que segue como uma bandeira do Cinti, uma bandeira de luta, é sobre o desconto dos 14% dos aposentados e aposentadas. Recentemente a gente fez um encontro, né, em Piratuba, o nosso 5º encontro dos aposentados, e essa é uma pauta que segue forte com a categoria. Mesmo tendo sido aprovado em 2021, é um tema que tem sido feita constantes lutas para se revogar esse 14%. Eu vou pedir aqui para acompanhar, quem está acompanhando a gente pelo YouTube, vai acompanhar esse vídeo que ele resgata um pouco essa história de luta do Cinti contra os 14%. Então, esse é um pouco do resumo do o que tem sido esses 5 anos, né, Elivane? Consegue recuperar para a gente qual está sendo a atuação do Cinti desde o anúncio da reforma da Previdência? Silvia, quando a gente vê esse vídeo, passa um filme muito maior na cabeça da gente, se a gente chega a ficar emocionada, assim, né? Essa luta tão grande para retirar desses 14%, que começou lá em 2021, como bem mostrou o vídeo. Então nós tivemos como ação, num primeiro momento, a gente teve, o Cine Santa Catarina lançou a ideia, de um projeto de iniciativa popular, né, até quem trouxe a ideia foi o professor Márcio. O Márcio nosso PLIP, né? o nosso PLIP. PLIP, exatamente, que arrecadou ou coletou, vamos dizer assim, no estado de Santa Catarina, mais de 80.000 assinaturas.
E quando a gente lembra, e eu sei que quem está acompanhando, está ouvindo, vai lembrar, a gente ia para a Lesc, e agora nós temos um número suficiente. Aí nós entregávamos aquele monte de papel assinado, daqui a pouco eles nos chamavam e diziam, ó, tantos não foram validados. Vai o Cinti e os aposentados e professores correr atrás até conseguir o número de assinaturas, né, para poder implementar, então, o projeto de lei de iniciativa popular. E aí a luta era fazer esse projeto andar na Lesc. E agora, né? Estava lá. O que é que vamos fazer? Então, periodicamente, vinham professores aposentados de todas as regionais do Estado pressionar os deputados para que o projeto de lei tramitasse. Ele passou pela Comissão de Constituição e Justiça e hoje ele está na Comissão de Finanças, né? E paramos? Não, não paramos. Continuou, esse ano a gente continua, né? Há uns 15 dias atrás foi a última vinda das regionais lá do Oeste, inclusive, para a Lesc, para cobrar dos deputados essa tramitação. Aliás, quero abrir um parênteses aqui, que o deputado virou as costas para a gente naquele dia, não quis nem receber As o aposentadas nosso saíram documento. indignadas, Saíram né? indignadas, né? Desrespeito. Porque ele não recebeu o nosso documento, o documento das professoras aposentadas. Então, e a gente fica emocionado, porque eu ainda não estou aposentada. Mas a gente vê a garra que essas mulheres têm, e que são mulheres e homens, né? Sim. Esses trabalhadores, vamos dizer assim, têm, e que são exemplos para nós. E eu digo sempre que se eu estou na luta hoje pelos trabalhadores em educação, é porque eu tive professores que já faziam isso quando eu era aluna e que hoje são meus colegas, né? E que a gente continua na luta juntos. Então, o professor, a professora, o trabalhador, a trabalhadora de educação aposentado, ele não para de lutar. E eles não se entregam nunca, eles não se entregam mesmo. Então, depois desse projeto na Lesc, essa cobrança dos deputados, nós também fomos até o STF, né? Isso. Fizemos uma conversa com a ministra Carmen Lúcia, solicitando uma audiência para a gente discutir exatamente sobre os 14%. Né? Que tem já um projeto lá no STF para ser votado, mas que foi pedido vistas pelo Gilmar Mendes em outubro. Deixa eu só tomar um golinho de água. É uma ação de inconstitucionalidade sobre o desconto de 14%, né? Exatamente. É essa ação que está tramitando. Aí ela foi pedido vistas pelo Gilmar Mendes, mas já foi devolvido e está parado desde 2024. Então, quando a gente colocou isso para a Carmen Lúcia, ela ficou sem entender por que está parado esse projeto. Porque, veja bem, o professor, a professora, o trabalhador e a trabalhadora em educação, quando ele se aposenta, a primeira coisa que ele perde vale a alimentação. Exatamente. Né? A gente brinca e diz, né? Professor aposentado não come, né? Perde vale alimentação. A segunda coisa que o professor e a professora perde é se ele tiver aulas complementares. Se tiver aula complementar, perde. Ele vai se aposentar com a carga horária de 40 horas, por exemplo, né? Ele tem... Hoje mudou um pouco com a questão da alteração ali da lei do imposto de renda, né? Que quem ganha até 5 mil está isento. Mas até muito pouco tempo atrás, tinha mais 27,2% de desconto de imposto de renda. E os 14% de desconto do IPREV. Só o imposto de renda e os 14% do IPREV somam 41,5%. Isto é praticamente a metade daquilo que sobrou do salário do professor para a aposentadoria. Porque não é só isso que eu citei aqui que perde, que é o vale alimentação e que as aulas complementares. Hoje, para quem se efetivou depois de no início de 2024, já não se aposenta mais com integralidade e paridade. Ele se aposenta aí com uma média das 80 maiores contribuições. Então, já não é o salário cheio. Em 2015, piorou um pouco, né? Que já não é mais nem as 80 maiores contribuições. É 100% das contribuições. Então, aquele professor que lá no início da carreira só tinha 10 horinhas ou tinha um salário menorzinho, isso tudo vai incidir
no cômputo, Da média. na média da aposentadoria. E isso vai acontecer o quê? Vai puxar isso, o valor para baixo, vamos dizer assim, vai reduzir. Então, a gente entende assim como uma das cobranças mais injustas que tem é essa cobrança dos 14%. Porque esses trabalhadores, eles já contribuíram por 25, 28, 30, 32 anos, depende do tempo que eles ficaram, né, na ativa. Então, a nossa luta, e nós não vamos nos tranquilizar até que não seja revogado. Lembrar que, há um tempo atrás, eles disseram na LESC, né, para o governador da época, se passar essa lei, o governador não se elege, né? E olha, nós estamos aí e não se elegeu. Não se elegeu. Nem Tá. pro segundo turno foi, Nem, né? nem foi para o segundo turno, tá? E nós estamos aí nas portas de uma eleição, novamente, e eu quero dizer a todos que estão nos ouvindo, inclusive ao governador, que professor não é sozinho. Professor tem família, professor tem filho, tem marido, tem neto, tem cunhado, tem sogro, né? Ninguém é sozinho. Então é muito voto que tem numa família de professores. E eles já disseram, né, que quem não está ouvindo, quem não está dando uma resposta afirmativa, positiva para o pedido de revogação, não vai ser eleito mais, não vai ter o voto dos professores. Então, eu acho importante salientar isso também. E importante para que todos pensem muito bem, né, na hora de exercer o seu direito democrático ao voto, né, para quem vai, para quem você vai conceder, para quem você vai confiar o seu voto, né? Então, um pouco é isso. Nós tivemos um encontro agora também, que você falou no começo, Silvia, de professores aposentados em Urubici, com mais de 600 E foi trabalhadores, em né? Piratuba. Ai, Foi sim, em desculpa, Piratuba. Troquei a Águas cidade. Termais de Piratuba. Troquei a cidade, né? Porque estava frio em Piratuba, eu acho que eu fiz Que era uma. Urubici. Não, em Piratuba, então, tivemos um encontro com mais de 600 trabalhadores da educação aposentados. E ali a gente sentiu o gás que eles têm, né? E eles dizem, em alto e bom som, aposentados sim, inativos nunca e educadores sempre, né? E aí a gente sentiu firmeza que eles estão prontos para o que der e vier até a revogação desses 14%. Então, isso também dá um gás na gente, dá uma visão de luz no fim do túnel, né? E é por essas pessoas, por esse tipo de atitude que a gente não perde a garra e a força de luta, né? Isso que a injeção de ânimo para a gente continuar lutando. E Maurício, a gente falou agora há pouco, né, que o governo ele concede isenção fiscal ao Bolsa Bilionário, né, que a gente está chamando. E de paralelo a isso, a gente vê o governo descontando 14% de aposentados e aposentadas. Existe recurso para cobrir esses 14%? O IPREV está quebrado? Quais são esses argumentos aí e o nosso contraponto ao governo? Bom, o argumento é sempre esse, né, Silvia? Que o IPREV está quebrado, que o Estado está quebrado, e sempre é um argumento para legitimar, né, assaltos ao bolso dos servidores públicos, que, em última instância, se reverte em pior das condições da população, né? A gente nunca pode descolar, não é uma reivindicação só corporativa, né? É uma reivindicação da sociedade, né? Para o professor que está lá dando a sala de aula, né? Da qualidade do ensino que ele vai ofertar para a população, e para esse trabalhador aposentado que já trabalhou a vida inteira, né? Já contribuiu a vida inteira para uma educação pública, para uma saúde pública, que certamente educou uma parcela significativa de quem ocupa hoje os cargos públicos e que vai lá e depois, de maneira cruel, né, retira os 14% do bolso dos trabalhadores. E esse professor aposentado, na prática, esse desconto prejudica toda a família, né? Como a Elivane falou, esses professores, alguns deles sustentam parte da família, né? Outros, ao não ter o recurso que é roubado, né, que é confiscado dos 14%, sobrecarrega o orçamento do filho, do neto. Sim. Então é um efeito em cascata e que pega 28 mil, dados de 2025 agora, 28 mil aposentados do magistério, que estão tendo ainda o confisco de 14%, ainda que tenha, né, diminuído as faixas, aumentou um pouco as faixas da isenção também, né, Elivane, pela pressão que foi feito lá no abaixo-assinado, né, no PLIP, porque o atual governador só revisou
né, a faixa de isenção, que agora passou, no início era tudo que excedesse um salário mínimo era confiscado em 14%, chegou a 3 salários mínimos. Então o valor diminuiu um pouquinho do confisco, mas não acabou. Não acabou. Né? E só diminuiu porque teve pressão do movimento sindical, do Sint, para pautar isso, né, no processo eleitoral lá de 22, né, garantindo que o governador de então que fez o confisco não retornasse e que o atual tivesse que mexer um pouquinho, mas ainda tem uma dívida enorme. Então são 28 mil professores e professoras e trabalhadores de educação aposentados que estão tendo confisco, e não só professores, professoras e trabalhadores da educação. As demais categorias, o total, para a gente ter uma ideia, são 60 mil no total. Todos os servidores públicos, Todos os servidores públicos. Todos os servidores do Estado. Óbvio que o magistério é o maior, né? 28 Sim. mil, mas é a saúde, é a assistência, é os trabalhadores dos órgãos, né, como o Judiciário, o Tribunal de Contas, a Assembleia Legislativa, todos os aposentados de Santa Catarina estão tendo ainda continuam tendo esse desconto de 14%, o que dá para os cofres do governo, olha o absurdo, né? 60 mil pessoas no ano passado, 2025, isso representou 391 milhões de reais que ele pegou do bolso dos aposentados. 391, olha que absurdo. Enquanto que do outro lado ele renuncia 31 bilhões. Nossa. Então, se ele. Olha, é um negócio assim, que a gente fica até indignado por conta da diferença. Né? Então, por que não diminui 1 bilhão que seja do volume? Não estou nem falando revisar a integralidade, mas 1 bilhão que seja das renúncias e reverte, não só reverte o desconto de 14%. Para garantir esse 14%. Claro, garante a reversão completa do desconto dos 14% e melhora a Previdência, inclusive. Exatamente. Porque a gente está falando de uma Previdência que foi precarizada não só no desconto dos 14%. A cada reforma da Previdência que veio, né, como a Elivane colocou aqui, as condições para acessar a Previdência pioraram, o tempo de permanência no serviço público para acessar a Previdência aumentou, né? O valor dos benefícios diminuíram. É muito real o que a Elivane falou. Um trabalhador que entrou depois de 2003 no serviço público, hoje ele não está mais se aposentando com a integralidade do salário dele, ele está se aposentando com a média de contribuições. Isso tem derrubado, né, a remuneração. Então, além de tudo isso, ainda vai lá o Estado de Santa Catarina 14%. E tira 14%, 391 milhões num ano. Né? Se pegar todos os anos depois da renúncia, deu 1,8 bilhão de reais, que foi que desde o início do confisco até o período do ano passado. E, de outro lado, um volume que é assustador de renúncias fiscais, um superávit que fechou no governo Jorginho 7 bilhões de reais, dinheiro que sobrou, né, e que poderia muito bem, né, primeiro que não tem déficit de Previdência, a Previdência não é esse o problema da Previdência, né, a gente não vamos aqui fazer um debate específico, mas não é um problema. Sim. E segundo que esse confisco ele é tacanho, ele pega 60 mil servidores aposentados que têm suas famílias envolvidas nisso, enquanto que de outro lado os recursos são abundantes e vão para o bolso daqueles que já são bilionários. Estamos falando aqui de um recurso, para a gente ter uma ideia, que na média, tem obviamente que tem alguns que vão a mais, outros menos. Dá em torno de R$500 ao mês de desconto que sai que é retirado do bolso dos aposentados. Então é por óbvio que é uma disparidade, uma desigualdade muito grande e obviamente que no ano eleitoral isso tem que ter peso, né? Tem que aparecer, né? Isso tem que demonstrar nas urnas, né? O descontentamento, né, do trabalhador, do servidor público em relação a essas políticas do governo, né? Do governo do Estado. Ainda esse recorte que a Elivane trouxe, tu também comentou, não é um impacto somente para esses aposentados, é para toda uma estrutura familiar, porque geralmente quem é aposentado do serviço público é o arrimo da família, é quem se aposentou numa condição um pouco melhor do que a outra pessoa. E a gente observou, a gente fez uma caminhada aí com a Aposentina, tivemos um quadro com uma atriz que seguiu, a gente fomos pegando os depoimentos reais dos aposentados. E era doloroso ouvir que aposentados cortaram medicamentos, cortaram atividades necessárias, atividades físicas, seja o seu pilates, cortaram, inclusive, estudo para os netos. Viagens, diversão. Depois de uma vida inteira de trabalho, você tem direito a isso também, merece. E esse corte vai justamente dos professores e professoras. E várias vezes que a gente foi visitar a Assembleia Legislativa, os deputados encontravam, você foi minha professora, você foi exatamente isso. Agora eles já estão correndo da gente, do corredor, né? Porque eles disseram que eles vão em padaria, onde eles
eles vão, tem alguém cobrando. E seguirá tendo, né, Livane? Seguirá tendo, a gente não vai descansar, como eu disse antes, até não retirar por completo, né, esse confisco dos 14%. Agora eu só quero abrir um parênteses aqui, para fazer justiça, como se diz, né? Eu citei antes o professor Márcio, que foi o idealizador, né, do PLIP, né, do projeto de lei de iniciativa popular. Mas eu preciso também falar dos demais sindicatos de trabalhadores, de servidores públicos, que também se engajaram com a gente nesse processo de busca de assinaturas, de cobrança. E eu preciso falar também da nossa grande guerreira, né, a nossa secretária de aposentados, né, que é a professora Alvete, né, que está há muitos anos na luta e que também é um exemplo de luta, né? Então, em nome dela, eu quero parabenizar a cada um e cada uma dos trabalhadores e trabalhadoras aposentados desse estado e dizer estamos juntos, né? Estamos juntos até a revogação dos 14%. E quem acompanhou a Alvete na Assembleia Legislativa sabe que os deputados estão cortando volta. Porque ela encontra um parlamentar, ela já vai para cima e os 14%, e meus 14%, ela pega telefone, transformou mesmo isso uma grande bandeira de luta e da vida dela, né? Então, a gente vai chegando ao fim do nosso Sindicast. Aí foi o nosso lançamento, aí a nossa estreia, né, com esse debate que a gente traz esses 3 principais pontos que a gente tem debatido aí com a categoria. E eu quero que vocês façam as despedidas formais aí do nosso Sindicast. Não, eu só tenho a agradecer, né, cumprimentar todos os trabalhadores em educação, aposentados, ativos, ACTs que acompanham, né, o nosso debate e apontar que o caminho para a gente superar todas essas mazelas é a luta organizada, né, a comunicação como um elemento para auxiliar na organização das categorias, dos trabalhadores, para fazer esse enfrentamento a esses governos de ocasião que sequestram o dinheiro dos servidores, da população, que deveria ir para a população, colocam no bolso dos bilionários, mas são governos de ocasião, eles passam, né? Quem fica na prática são os servidores, os trabalhadores, esses que constroem o Estado. Então, só agradecer, né? Cumprimentar a Elivane, cumprimentar você, Silvia, né? O Ramon, o pessoal que está todo aí no bastidor aqui, e os trabalhadores em educação aqui de Santa Catarina. Então, que pena, né? Que já acabou, né? Eu acho que esse é o primeiro de muitos Sindcasts que vão acontecer, né? Hoje nós tratamos de 3 temas importantíssimos e dizer, né, Silvia, que no decorrer do tempo a gente vai, de repente, tratar com mais detalhes de um tema por vez. Esse foi o primeiro, né? E, como diz o Maurício, agradecer também a Silvia e o Ramon, e dizer que nós estamos juntos, estamos na luta e que eu sou o Cinti, tá? E a luta depende de cada um e cada uma de nós. Esse símbolo, essa palavra, esse significado, né? Esse símbolo que tem um significado para nós de luta coletiva. Então, sigamos todos juntos até a vitória. Então, queremos agradecer aí a todos os trabalhadores e trabalhadoras da educação que acompanharam essa nossa estreia do nosso programa e aproveito para convidar cada um e cada uma a seguir as redes sociais do Sinti, tanto no Instagram quanto no Facebook. E você que está acompanhando esse Sindicast pelo YouTube, segue, aperta no sininho aí para que o próximo episódio você já receba o alerta que o Sindicast está no ar. Então, agradecemos, temos um podcast, lançamos o nosso podcast, está no ar o nosso Sindicast e acompanhe as nossas redes sociais para mais informações.